testemunho do apóstolo Marcelino. Quem é o apóstolo Marcelino? Eu fui semelhante como vocês. E ainda sou, claro. Estou a falar para muitos que ainda são ímpios. Eu fui um ímpio, um pecador, que amei o mundo, nasci no mato, sou cidadão angolano, uma nação talvez desconhecida, mas que em breve eu profetizei que a mensagem do Evangelho vai fazer conhecer essa nação em todos os povos da terra. Eu falei também, português do Camões, ouviu? Você fabricou a tua língua foi desprezada no contexto das línguas, ou então não teve preeminência. Mas eu disse, você será requerida. Bom, isso é outra coisa. Parece que está para... sim, profecia, é tudo aí. Presta atenção. Nasci na província do Uíge, no município de Milunga, na comuna de Macocola, no bairro Bom Jesus. Glória a Deus. Quando eu nasci, o meu pai, segundo ele me conta, o meu pai ainda vive, e ele me disse assim, que ele me nomeou o nome do Marcelino, porque ele assistia a um filme católico, porque meu pai era devoto. Se fosse hoje, meu pai seria padre. E ele, como não conseguiu ser padre, então disse, esse meu filho, o nome dele é Marcelino Pão e Vinho, e ele vai ser padre. E eu já nasci como padre, segundo a vocação do meu pai, não do meu Deus, do Pai Celestial, mas do Pai carnal. E todos na minha aldeia me chamavam futuro padre, o nosso padre. Nasci inteligente, já dominava as matérias, é incrível. Não quero falar disso tudo, senão não terei tempo. Tem que pular, isso é só introdução, como eu falei. Gosto de cumprir o que eu falo. E assim, nasci católico, meus pais ainda são católicos, fui batizado, não sei se com 5 ou 10 anos. Uma coisa aconteceu no meu batismo. O meu pai casou e os filhos tinham que ser batizados. Mas eu estava numa aldeia muito distante. Entendi que aquilo era simbólico, como aconteceu com quem? Com Davi. E quando chegou a hora de batizarem os meus irmãos, ou nós, e eu não estava, e aquilo criou um alvoroço no batismo do padre. Foram falar ao padre, tem um que não está aqui. Sabe que em casa já nem fala, minha mãe, é só chorar, o meu pai não estava lá, nem era criança, mas só sei que eu tinha ido passar, não sei se férias, na casa da irmã da minha mãe, e era distante. Mas havia chegado o recado que eu tinha que chegar no dia do casamento, porque seria batizado. Só que a minha tia atrasou comigo. Parece Davi, né? E nós viemos, quando chegamos próximo do bairro, as pessoas me agarraram, correram comigo. Vamos, o padre está à espera, o padre já batizou os outros. Quando eu cheguei, o mestre ou o catequista falou no padre, olha, já tinha feito o batismo. E ele disse, olha, esse aqui é filho do quem? Do casado. E ele estava num outro bairro, atrasou. E o padre, chama-se Padre Amadeu, Bordigão. E o Padre Amadeu me batizou, meteu uma caneca de água em cima da cabeça. Como ele se enganou, estava batizando uma pessoa errada. Ok, vivi católico, senti compaixão de Jesus Cristo, como qualquer criança, olhando na cruz. E o meu pai me contava a história de Marcelino Pão e Vinho, que chorava, vendo Jesus com a barriga dentro, e trazia pão. História do meu pai, ele também disse que viu isso. Trazia pão com vinho para dar, o homem da cruz. E vamos passar, não vou contar essa história, é mentirosa, falsa, do pioneiro Ngangula da Igreja Católica. Quem é angolano sabe quem é o pioneiro Ngangula. Ok. Aí depois, eu cresci como católico, com a vocação de padre. Fui nos internatos, sempre apliquei-me, mas quando chegou a hora de eu ir para o seminário, meu pai me levou e fomos até o cartório. Só que aquele padre que era amigo do meu pai, que me conhecia também, já tinha saído. E tinha entrado lá um outro, e que tinha mais referência também, um homem mau, ditador, ruim, chamado São João Paulo.
Aí o meu pai foi e disse, olha, eu sou assim, 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 assim. Ele me conhecia também. Oi, seu Mário e tal. Então ele disse, olha, esse meu filho, desde que ele nasceu, eu escolhi como padre, terminou o ensino básico. Agora eu quero que ele vá num seminário menor dos frades capuchinhos em Camabatela, na terra da Esperança, Dona Esperança, a mãe da Luqueve. Camabatela, a terra da sobrinha. Ok. E assim, o padre olhou para mim e ele falou: teu filho não tem vocação. Meu pai tentou implorar e o padre ficou nervoso. Não! Não tem vocação. E aí o padre fechou o cartório e nós fomos pelo caminho. Meu pai começou a me ralhar. E você estragou a minha vida. Você devia ser padre. Assim foi porque eu estudava lá na missão. E então ele disse: ele não te conhece. Você não anda a vir na missa. Você não anda a fazer trabalho. Você não aparece. O trabalho e o serviço é jogar bola, porque eu era apaixonado pelo futebol. Eu era o craque da equipa. Marcava muitos golos, né? Então, feito isso, muitos até naquele tempo diziam, pá, naquele tempo, se fosse lá, aqui na cidade, você seria um jogador federado. Ok, isso é conversa. Aí depois, meu pai disse, você estragou a minha vida, eu te nasci para isso, agora você. Eu falei, eu não tenho culpa, vou fazer como? Então parti, fui fazer o ensino médio da educação, fiz o ensino médio. Desde aquele dia já não fui na igreja católica, porque também entrei no mundo do crime. Não crime de roubar, mas era crime, o mundo.